É Vida e Saúde no ar, é hora de você pensar em como a sua visão pode ser mais saudável, porque esse é o assunto do Vida e Saúde, mas brincadeiras à parte, a nossa saúde toda precisa estar em harmonia. Por isso que a gente traz aqui de vez em quando claramente, 2 vezes, 3 vezes por semana, a gente traz também atividade física, porque a gente sabe que todo o seu ser, você integralmente precisa se cuidar e a gente está aqui junto com você nessa empreitada, tá bom? Bora se cuidar? Tá na hora, aumenta a televisão. Enquanto você faz as atividades aí da sua casa, você pode parar para pensar como é que você pode aplicar o que está ouvindo aqui, o que está assistindo aqui para sua família, para sua realidade. Esse é o nosso desejo. E eu trouxe para você hoje um provérbio indiano que diz o seguinte: o bem que se faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Quando a gente faz o bem realmente, eu diria até, vou dar uma alterada no provérbio indiano aqui, é felicidade para você até no dia de hoje. Quando você faz o bem para outra pessoa, você se esquece um pouquinho dos seus problemas e você ajuda outra pessoa, vai ser feliz hoje, vai ser feliz amanhã também. Faça o bem. E no programa de hoje a gente vai falar sobre erros refracionais, que tem a ver com as correções que a gente precisa fazer para enxergar bem. E a doutora Débora está aqui com a gente, vai nos ajudar a entender por que uma pessoa enxerga mal, por que alguém precisa ver tão de pertinho, outras pessoas precisam afastar tanto para ver. Doutora, obrigada mais uma vez pela participação, viu? Obrigada a vocês. Quero saber o seguinte, desde quando dá para a gente perceber que tem alguma coisa errada com a nossa vista? Olha, Teru, a gente pode perceber desde criancinha, né? Mesmo antes de 1 ano de idade, a gente já consegue fazer avaliação nas crianças também. A gente vai estar falando sobre isso num bloco específico, mas a gente, em todas as idades, consegue avaliar, tá? Existem crianças que mostram alguns sintomas, ou então aqueles pacientes que apertam um pouquinho os olhos em alguns momentos, ou como você comentou, que afasta, aproxima para poder enxergar melhor. Tudo isso são sinais de que precisa, de repente, passar no oftalmologista para estar vendo se não está com erro refracional, alguma coisa que está atrapalhando a refração, que é todo esse processo visual para a gente poder enxergar bem através do grau. Acho que a gente pode mostrar aqui, vamos de maneira mostrar. mais assim, concreta, né? Como é que funciona o nosso olho, como é que a gente consegue enxergar? Então aqui a gente tem uma imagem como se fosse de uma pessoa que ele é esquematizado para a gente poder entender. Essa parte anterior que fica aqui por cima do colorido, que é a íris, a gente tem uma lente, que é a córnea, que ela é transparente. Toda a luz que chega no olho precisa passar pela lente transparente, passa pela pupila, que é o pretinho do olho, e então tem que passar por outra lente que é o cristalino, que é onde forma a catarata, que a gente também tem comentado nos programas. Toda essa informação, toda essa luz vai chegar no sistema visual aqui no fundo do olho e vai ser relevado lá para o cérebro, né? Onde a informação vai ser transformada em imagem pelo nosso sistema central. Eu queria tentar entender como é que alguém pode, como é que esses erros refracionais acontecem aqui, doutora? Isso, a gente também tem influência da questão do tamanho do olho. A gente tem uma outra imagem para ilustrar um pouquinho melhor. Então aqui, ó, aquilo que eu estava comentando, a luz tem que entrar, toda a luz ela vai ter que ser focada na região central, no plano focal que a gente tem no fundo do olho, para então essa informação ser levada de maneira correta para o cérebro interpretar. Certo. Tá? Aqui a gente tem o olho normal, o olho hipermétrope, aqueles pacientes que têm um pouquinho mais de dificuldade para perto, a gente vê que o olho é um pouquinho mais curto, então acaba que foca um pouquinho longe. Então a gente precisa pôr lentes positivas para que faça uma correção do foco. Assim como no olho míope, em que o olho é um pouquinho maior, geralmente, então o foco fica um pouquinho anterior aonde deveria estar e a gente também, com lentes negativas, consegue alterar esse plano focal para a gente conseguir ter uma imagem nítida. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse plano focal ele tem que ficar exatamente aqui no limite entre o olho e aqui já onde acaba o olho, quer dizer, que na continua retina. Terminações aqui. Exatamente. Se ele está um pouquinho para fora do olho, quer dizer, o olho está aqui, ele está um pouquinho para fora, ele vai ter um problema. Se ele está um pouquinho para dentro, também vai gerar problema. Exatamente, porque na retina que a gente tem as células que vão poder levar essa informação para o cérebro. Por isso precisa cair exatamente na retina, um pouco antes ou um pouco depois vai acabar atrapalhando realmente a qualidade da visão. E aí, então, no caso da hipertropia, você tem que fazer uma lente com um formato diferente da correção da miopia. Exatamente. Na hipermetropia são lentes positivas e na miopia são lentes negativas. Quer dizer, você então corrige esse espaço que está aqui
através, fazendo uma ilusão aqui, né? Na verdade, tudo que a gente enxerga são raios de luzes, né? Então, esses raios que precisam ser convergidos para chegar no mesmo ponto. E com isso, com a interposição das lentes, a gente consegue fazer isso. Será que a gente consegue mostrar aqui, doutora, por exemplo, como é que vê uma pessoa com esses erros de refração? Isso. Explica pra gente, a gente tem uma imagem aqui bem nítida, né? Essa imagem a gente colocou para ilustrar como seria uma visão normal. Então, você vê que dá para enxergar a ilha, dá para ver a praia, o barquinho. Aqui atrás o céu, aqui atrás a gente vê um horizonte definido. Tudo bem definido, certo? Aqui na frente também está definido, dá para ver grãozinhos de areia. Exatamente. Aqui a gente tem uma imagem que a gente vê melhor o barco, mas a gente não consegue ver tão bem para longe, né? Então, essa dificuldade para longe é a miopia. Essa aqui, então, vou mostrar de novo. Essa daqui a gente já não tem muita definição. Olha, longe. Tá aqui, talvez, eu não sei se a gente consegue aproximar um tequinho mais, porque aqui eu não tenho uma definição. Mas aqui eu já tenho uma definição no barco. Então, são pacientes que muitas vezes têm dificuldade para longe, mas ali no computador, dependendo do grau, começa a ter dificuldade, para perto não tem dificuldade nenhuma. Certo. Já essa imagem aqui, ela tá bem difusa aqui na frente, o céu que já estava também, mas ela tem uma visão de foco lá atrás bacana, tá bem definido. Exatamente, é o caso da hipermetropia. Então, na hipermetropia acontece isso, o paciente consegue enxergar bem para longe, mas para perto começa a dificuldade. E é uma coisa que a gente vai ver que com o passar do tempo, depois dos 40 anos, geralmente a gente começa a perder a capacidade de mexer com o cristalino para converger essas luzes, né? Os raios de luz, e aí a gente tem que começar a afastar. O braço fica curto, doutora, não é que a vista está ruim, o braço está curto. Já aqui a gente tem uma outra imagem que está tudo um pouco desfocado. A gente consegue perceber que é o barco, que tem uma ilha, mas fica um pouco desfocado. Está bem embaçado, na verdade. Exatamente. O astigmatismo, a gente tem alteração mais na córnea, na parte anterior. Então, com essa alteração na córnea, a gente acaba tendo também que ele não converge num ponto só da retina, acaba caindo pontos aleatórios na retina, então a imagem não fica nítida. Em vez de entrar então pela pupila, ela fica... Entra pela pupila, mas os raios, em vez de chegar num ponto só da retina... Eu queria até mostrar aqui de novo, gente, olha aqui o que ela está explicando. Entra pela pupila... Isso, toda luz vai entrar na pupila, mas ela não cai naquele plano focal, não cai diretamente na retina em um ponto só. Tá, vamos a próxima tela. Próxima tela pra gente ver. Então aqui, ó, ele não vai cair aqui, vai cair um raio vem pra cá, o outro raio vem pra cá por causa da irregularidade da córnea. Entendi. Então a gente também precisa pôr lentes tóricas, no caso, que vão corrigir para que todas caiam no mesmo ponto focal. Os erros refracionais são sempre relacionados à anatomia dos olhos, doutora? Então, a gente sempre tem a relação ou da córnea, ou no cristalino, como eu comentei, quando a gente tem essa dificuldade aqui, que é aquela vista cansada, que todo mundo acaba comentando, geralmente o que é? A gente tem o cristalino e se a gente vai focar para longe ou para perto, muitas vezes a gente consegue deixar ele mais gordinho, mais fininho, para chegar no plano focal. Certo. Então, com o envelhecer da pessoa, né, e dos músculos que fazem com que essa lente fique mais gordinha, mais fininha, a gente acaba perdendo essa capacidade do foco. Né? Então, pode ter relação tanto na córnea, como no cristalino, como alterações de retina, mas aí a gente não consegue corrigir com óculos, com lentes de contato. Como a gente tem dois olhos, é possível a gente ter dois problemas diferentes? Sim, é muito comum um astigmatismo estar relacionado com a hipermetropia ou com a miopia, porque como a gente comentou, o astigmatismo é mais com relação à córnea certo. E não tanto com o tamanho do olho. Olha então, só. O astigmatismo geralmente está associado ou com um pouco de hipermetropia ou com miopia. E não vai ser sempre assim, um olho com um tipo de problema. Às vezes o mesmo olho tem os dois tipos de problema, é isso? Exatamente. Então o mesmo vai ter um olho problema pode ter... aqui e um problema aqui do plano focal. Exatamente. E existe casos de anisometropia, que é uma diferença de grau de um olho para o outro. Certo. Muitas vezes ele até tem um pouco de hipermetropia num olho e miopia num outro. Realmente isso ainda pode acontecer, um pouco mais raro, mas pode acontecer também. Agora, eu queria entender aqui, de repente, até com esse esquema, doutora, o que seriam, então, essas vistas cansadas? Você já começou falando ali, mas muita gente reclama, nossa, eu sinto realmente uma dificuldade. O nome é característico, né? É óbvio. Exatamente. Então, aqui a gente tem para representar os músculos, que vão deixar, então, a lente do cristalino um pouco mais gordinha ou fininha para que o foco chegue aqui
no final. O que a gente É aquela coisa da gente espremer o olho para tentar enxergar alguma coisa bem, sem ter problema de visão, a gente consegue fazer isso com o músculo? Na verdade, isso, não? esse truque está relacionado à quantidade de luz que você está deixando passar pela pupila. Então, ele pode ajudar em todos os casos. Como é que a gente regula isso, então? Como é que a gente faz um movimento involuntário? É por Deus. Foi feito dessa maneira perfeita. Certo. Só que com o envelhecimento acaba envelhecendo também, tá bom? O que muitas vezes a gente acaba confundindo da vista cansada é até com uma síndrome que hoje em dia o pessoal tem falado com relação ao computador. Por quê? Porque a gente fica muitas horas hoje em dia no computador, no celular, e a gente acaba piscando menos, fica com o olho mais ressecado, acaba às vezes estando no ar-condicionado, com a luz muito intensa, então às vezes acaba confundindo um pouquinho a vista cansada, que é essa dificuldade de perto e de longe pela essa alteração já no foco, com relação ao olho mais ressecado, as lágrimas que ficam aqui na frente da córnea. Entendi. Queria saber o seguinte, doutora, será que a gente pode adquirir um desses problemas de erros de refração ao longo da vida? Quer dizer, nasci com um olhinho legal, mas ao longo da vida fui posicionando. Será que tem alguma coisa que a gente faz que pode prejudicar? Coçar os olhos. Quando a gente acaba coçando o olho, a gente acaba alterando essa córnea, né? Então, a gente acaba criando uma deformidade na córnea e isso realmente pode causar aquele erro de astigmatismo. E pode ainda dar outros problemas, o tal do coçar, né, doutora? Exatamente. A gente pode machucar, acabar pegando conjuntivite, porque a gente leva a bactéria para dentro do olho. Outra coisa que a gente pode também estar relacionada ao gente esfregar é a gente também acabar ficando muito tempo no tablet, no celular, e com isso as crianças vão estirando o olho. Eles acabam conseguindo aumentar o tamanho do olho. Todo o crescimento é normal do olho, conforme a criança cresce, o olho cresce também. Mas esse esforço exagerado por muitas horas ali para perto, a gente acaba nessas crianças, principalmente que já tem uma tendência genética, a ter o estiramento e ficar com uma miopia aí maior do que deveria. Alterando então a anatomia do olho, que era para ter um crescimento regular, acaba modificando. Exatamente. Inclusive, estudos mostram que em 2050, 50% da população mundial vai estar provavelmente com miopia. E aí, você quer fazer parte dessa estatística? Quer que seu filho faça parte disso ou a gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte também? Quero saber o seguinte, como é que a gente faz essa correção? Se tem um erro de refração, eu imagino que tenham correções. A gente pode falar lembrar dos óculos, né? É impossível não lembrar. Isso. É muito comum óculos, né? O tratamento mais comum que a gente tem. A gente também tem casos que a gente pode usar lentes de contato, tá bom? Tanto aquelas mais fininhas, que são mais confortáveis, dependendo do caso, precisa ser daquela realmente mais dura, tá bom? E também tem as cirurgias, né, que a gente consegue estar fazendo. Tanto a cirurgia na córnea, para a gente poder alterar o formato da córnea e com isso a gente já alterar o caminho aí do raio de luz, ou mesmo quando a gente faz a cirurgia de catarata, que a gente remove esse cristalino, a gente acaba calculando aí um grauzinho que a gente já consiga focar lá na retina. Quero saber o seguinte, doutora, será que ler no escuro, será que muitas horas na frente da televisão ou do computador, isso também pode alterar a nossa maneira de enxergar as coisas? Isso causa muitas vezes o olho mais ressecado, né? Então, a gente tem que ter toda a parte transparente para a imagem, para o raio chegar bem nítido no fundo do olho. Então, quando a gente fica ali muitas horas no computador, o filme lacrimal que passa aqui na frente acaba ressecando e causa distorções. Então, isso realmente pode prejudicar também. Agora, será que aquela pessoa que já fez uma cirurgia para corrigir erros refracionais, ela pode vir a ter necessidade de usar óculos ou ter que corrigir novamente esses erros, doutora? Pode, principalmente nos casos que a gente comentou, por exemplo, de ficar esfregando o olho. Então, às vezes a pessoa tinha só uma miopia, fez a cirurgia para miopia, corrigiu aquela miopia, mas muitas vezes ela de coçar o olho acaba criando um astigmatismo, entendeu? Então, realmente pode ter algumas alterações assim, mesmo depois da cirurgia. Ou, por exemplo, a opacidade do cristalino, o começo de uma catarata, pode estar causando um pouquinho de grau também. Faz sentido. Porque acaba mudando a direção do raio de luz e causando novamente uma alteração ali do ponto onde vai focar a imagem. Será
Será que algumas pessoas têm uma tendência, uma predisposição? É muito fácil a gente ver algumas pessoas com o olho, a gente chama, né, míope, né, ou com o olho torto, mas algumas pessoas que têm erros refracionais, a gente não consegue perceber só de olhar assim. A gente, digo eu, né, a doutora consegue com certeza. Será que pode ser alguma coisa hereditária, doutora, que também influencia? Tem, realmente. A hereditariedade é principalmente no caso da miopia. Tá bom? Então, pacientes que já têm alterações aí na família de grau forte, importante cada vez mais cedo procurar um oftalmologista para estar investigando se já tem algo a corrigir, tá bom? E também pacientes que no astigmatismo é muito comum, inclusive tem a doença do ceratocone, que é hereditária, que pode ter essa parte genética e também de esfregar o olho acaba deformando a córnea. Então, realmente, essa parte existe. Quero saber mais uma coisa. Hoje a gente está vivendo numa época de muita informação, sem muitos filtros. E a gente pode encontrar, inclusive pela internet, alguns exercícios. Faz isso, tampa um olho, tenta fazer aquilo. Existe risco, doutora, da gente fazer alguma coisa que vai prejudicar? Na verdade, esses exercícios não têm comprovação científica. Sem ser médico, eu tô falando assim, uma pessoa leiga tentar fazer alguma coisa em casa. Não, e existe até na internet, você acabar procurando exercícios para corrigir grau, para corrigir até glaucoma, catarata, que a gente viu que são alterações anatômicas que não tem como a gente corrigir com exercícios. Os exercícios muitas vezes ajudam em conforto para paciente que tem um pouco de estrabismo, do olho desviado. Mas para correção de grau, os exercícios, infelizmente, não tem uma comprovação, uma garantia científica, não mesmo. Tá. Bom, você já viu aqui então, procure, se você tem uma dificuldade para enxergar e de repente até conviveu com isso até agora, nunca é tarde para você procurar um especialista, porque ele vai decidir junto com você o que é mais confortável, o que é menos confortável. E doutora, sempre um problema quando ele é visto no começo, o paciente tem muito mais qualidade de vida e chances de correção para alguns problemas que podem até gerarem complicações depois, né? Certamente, até problemas que muitas vezes na infância não são diagnosticados, pode deixar sequelas na visão para o resto da vida. É importante também a gente sempre procurar um oftalmologista, um profissional oftalmologista, não só passar numa consulta para ver se tem grau de óculos, porque como a gente viu nos outros programas, existem outras alterações que o oftalmologista pode estar identificando para ter uma visão, uma qualidade da visão e uma saúde ocular melhor. Quer dizer, você está querendo dizer para eu não ir lá na loja, daquelas lojas que vendem, eu experimento, com esse aqui eu estou enxergando bem, vou levar esse. Isso vai acabar, na verdade, te prejudicando, me deixando longe daquela prevenção tão necessária, né? A última pergunta, prometo. Crianças, adultos, qual é a frequência que deve procurar o oftalmo, doutora? Porque a gente sabe que depois dos 40, anualmente, tem que ser ali firme, né? Exatamente. Antes disso, também anualmente seria indicado? Os fatores de risco que a gente comentou para doenças geralmente estão relacionadas com a idade, né? Mas como a gente comentou também, crianças novinhas, se não forem diagnosticadas recentemente, né, bem precocemente, essa questão da alteração visual, pode ter sequela o resto da vida. Então, o primeiro exame geralmente é recomendado antes de 1 ano de idade, depois ali outro exame antes dos 3 anos de idade, e aí na fase escolar, muito importante, estar acompanhando por causa da alfabetização, e depois a gente vai acompanhando anualmente ou a depender da informação do oftalmologista, da necessidade de cada um. Muito legal, gostei disso. Então, com 1 aninho, antes de 1 ano, né, aos 3 anos, fase escolar, que eu diria uns 6, 7 anos, que é quando a criança precisa realmente usar a visão de maneira mais precisa, né? E aí depois a adolescência, porque daí já vai porque o olho vai crescendo, como a gente estava comentando, e aí pode ir causando alterações. E depois vai aparecendo a catarata, a vista cansada. Então, a gente vai correr atrás do prejuízo, viu, doutora? Obrigada, doutora Débora. Obrigada a vocês. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, se prepara aí, porque você vai se mexer. A gente vai fazer exercício em tempo real aqui com você. Serão poucos minutos, em torno de 10 minutos de atividade intensa para fazer você suar, para fazer o seu corpo se movimentar, e você vai ver que é possível se mexer com aquilo que você tem em casa aí. E ainda aqui no programa vai ter receita, não perde não, a gente vai fazer essa quiche de legumes. É rapidinho, depois do intervalo a gente volta com mais para você aqui no Vida e Saúde.